uma advogada do Rio Grande do Sul. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite dessa terça, em rede social, que não vai assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. De novo, a narrativa vitimista. Ele afirmou ter presenciado abusos nas últimas semanas, né? E segundo ele, o histórico do governo prova que ele sempre teve ao lado da democracia e da Constituição brasileira, né? E não tomou, até o momento, nenhuma medida que seria contrária à democracia, que teria apreço ao autoritarismo. Ele até escreveu uma carta, né, para os 6 poderes, e eu só trago um trecho dessa carta do Bolsonaro, que é: luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso eu tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Ou seja, na verdade o que ele está prometendo é que essas pessoas que estão sendo investigadas, que estão caindo nas malhas do Ministério Público e da Polícia Federal, vão se safar, ele vai dar algum jeito, né? Porque ele está declarando guerra a isso que está acontecendo, a esses inquéritos, né? Você pode ver que essa distopia bolsonarista, ela vai longe. O Bolsonaro, todo dia que ele dá uma declaração, ele mostra que ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo lá há 30 anos. Ele não sabe como funciona o sistema democrático, ele não sabe como funcionam os 3 poderes, ele não sabe como passa uma lei, se bobear. O que ele propõe, eu fico pensando, qual que é a saída que ele cria na cabeça dele para uma situação dessa, que não seja ilegal. E também, né, nessa semana, está tendo a iminente saída do Abraham Weintraub, né, do Ministério da Educação. Inclusive, o Bolsonaro tem sido pressionado, né, para manter a pasta sobre o comando da ala ideológica olavista, né, dele. Assim, os jornalistas mais olavistas, o Bernardo Custer, o próprio Olavo de Carvalho, estão fazendo de tudo para a educação ficar nas mãos dessas pessoas, né? E a gente aqui precisa falar que talvez a chance é do Weintraub sair, mas será que eles vão conseguir emplacar outro olavista para distorcer a nossa história, destruir tudo que há de bom dentro da educação, como eles vêm fazendo desde 1º de janeiro de 2019, né? E as expectativas, né, nos corredores do Ministério da Educação é que ele deixe o cargo nessa semana e que o Bolsonaro está tentando ser cauteloso em relação a essa demissão, a esse pedido de demissão, para não passar para a política que é uma admissão de erro do próprio governo, né? E ainda porque o Weintraub tem uma simpatia absurda da militância extremista dele, né? Todo mundo, assim, vê ele como realmente talvez um dos sucessores de Bolsonaro, se ainda for possível alguém votar nessas pessoas, né? E o secretário de alfabetização do MEC, o Carlos Nadalim, é o principal nome que está circulando hoje na mídia, né, sobre a possível substituição do Weintraub por ele ser a parte mais ideológica assim, de apoiadores dentro do Ministério da Educação, né? Inclusive ele chegou no cargo por conta de indicação direta do doutrinador nazi-fascista brasileiro, que é o Olavo de Carvalho, né? Ele já trabalhava nesse cargo ainda na equipe do Ricardo Vélez Rodrigues, aquele lá no começo que tinha sido demitido por conta daquele embate com a Tabata do Amaral, do PDT, né? O governo não ignora o desgaste, né, já assim, tá claro isso, de insistir em outro olavista, né? Porque os acenos ideológicos do Weintraub culminaram, inclusive, na atual crise do governo federal com o Supremo Tribunal Federal. Foi ele que sempre instigou. Inclusive, ele, no vídeo que o Supremo mandou sair daquela reunião, é o cara que sempre ataca, é o cara que mandaria prender, se pudesse, todos os 11 ministros, né? Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Mas, apesar de ter nome forte dentro da militância, o Nadalim, né, não tem, por outro lado, o apoio dos militares, nem o respaldo do Congresso, né? Porque hoje os partidos do Centrão, né, que estão apoiando o governo, que são a razão pela qual o Bolsonaro não cai, também estão articulando para emplacar o substituto, porque o orçamento do Congresso é relevantíssimo, né? E o Bolsonaro, inclusive, está estudando fundir o Ministério da Educação com o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, dar um downgrade, né, na educação. Não é uma coisa muito importante, né, na cabeça deles. Quanto mais mal educada for a sociedade, mais fácil para ideologias
neofascistas, teocráticas como a dele, perdurarem e as pessoas continuarem votando em pessoas assim, né? Outro nome que tem ganhado força é o do presidente da CAPES, né? Que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior, que é o Benedito Aguiar, né? E com o histórico acadêmico, ele conta com simpatia maior da bancada evangélica e ainda tem certa proximidade com ninguém menos que o Alexandre de Moraes, do Supremo, que lecionou no Mackenzie quando o Aguiar foi reitor da universidade. E o Aguiar já foi presidente do CRUB, que é o Conselho de Reitorias das Universidades Brasileiras, e da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas. Parafraseando o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele falou, né, ele quase deu uma de tiririca, né, do pior que tá não fica, por isso que eu prevejo um futuro brilhante, porque não tem como piorar. Serve para isso também. Porém, é o seguinte, o que eu acho dessa demissão do Weintraub, que vai acontecer provavelmente, é o maior efeito placebo que a gente pode sentir com relação ao governo Bolsonaro, a ter um alívio e, ao mesmo tempo, o problema maior não vai ser resolvido. A gente vai só tomar ali um remedinho, né, umas gotinhas homeopáticas lá, tal, um floralzinho, mas o problema maior tá ali, né, tá no núcleo. Porque, assim, o Weintraub tá caindo por um motivo, porque ele não consegue segurar a língua. Ele não consegue segurar a língua, mas ele o pensamento dele agrada 100% o núcleo bolsonarista, né? Ele é o núcleo bolsonarista. Então, independente de quem o Bolsonaro colocar lá, a educação está ameaçada, não só ameaçada, mas sendo destruída de qualquer jeito, porque eles estão tentando na figura do maior do Bolsonaro, mas aí tem Damares, tem quem vier, era o Vélez, foi o Weintraub, ainda é o Weintraub, pelo menos durante esse episódio, mas eles vão continuar tentando mudar toda a questão educacional de que eles querem contar uma outra história para as crianças, para quem, né, para as próximas gerações, para os próximos advogados e mesmo ainda tentando ter uma linha decente de narrativa, né, da nossa história, pelo menos na minha época, olha o que virou, né? Olha quanta gente foi criada, né, de novo citando nesse leite com pera fascista aí que a gente vê, né? Mesmo ainda sem eles conseguirem, né, sem tomar posse de uma questão tão importante, né, de um ministério tão importante como a educação. Então, assim, a saída do Weintraub é quase que cloroquina para curar a Covid-19, assim, sabe? Vai só medicar, e quando na verdade o que tá adiantando é a tal da corticoide, né? Pô, quem diria, né? A corticoide serve mais do que a tal da cloroquina, vai entender. Então, eu realmente, assim, fico desesperançoso. Enquanto existir o governo Bolsonaro, pode sair o Weintraub. E outra coisa, esse Weintraub já fez nome já para ser no mínimo deputado, infelizmente, mas essa gente consegue eleger pessoas. Então, ele pode até sair como um mais radical ao bolsonarismo. Eu já até falei aqui nos outros episódios. Vai existir no país, talvez, uma opção mais radical ao bolsonarismo, vai ser o weintraubismo, que é o cara que saiu do governo Bolsonaro por agir como o Bolsonaro quer, porém por passar do ponto, queimar a largada. Então, sinceramente, assim, sério mesmo, tanto faz o Weintraub sair. Quanto à cautela do Bolsonaro a lidar com o Weintraub, justamente por ele representar essa ala fervorosa aí do olavismo, bolsolavismo, dessa filosofia, alguns jornais estão noticiando que o destino do Weintraub vai ser a vaga de representante no Brasil do Banco Mundial na ONU. Ou seja, o estrago não vai parar na educação. Ele vai para o âmbito internacional fazer a gente passar um pouco mais de vergonha em loco ali para os outros países verem. E quanto às nomeações, Esperidião Amin, um inoxidável da política brasileira, disse que o Bolsonaro deve estar procurando o nome do próximo ministro nas listas da AMAN. Então, o general X pode estar vindo por aí também. O Centrão,
alguns deputados apontaram Mendonça Filho como um bom nome para o Ministério da Educação. E sobre o Carlos Nadalim, uma breve pesquisa, ele preenche todos os requisitos realmente. É contra Paulo Freire, foi aluno do Olavo de Carvalho, fez o curso de filosofia, de pornofilosofia do Olavo de Carvalho. Ele foi diretor pedagógico de um colégio que a mãe dele fundou, se não me engano, em Londrina. Ele foi diretor pedagógico lá por um tempo. E ele começou a aplicar um método que ninguém sabe explicar direito o que é, mas é um método de alfabetização diferente. E outro ponto, que é a favor desse... que condiz com o currículo dele para o cargo, ele é a favor da educação em casa. Então, realmente é um forte nome. E sobre o Benedito Aguiar, vale ressaltar que ele apoia, ele entende como plausível a teoria criacionista, né? Então, são bons concorrentes aí para afundar um pouco mais a educação. Onde vamos parar, Brasil? Onde vamos parar? Onde vamos parar, inclusive, com essa ascensão e derrocada da igreja evangélica neopentecostal? Porque numa reportagem fenomenal do Bruno Fonseca e da Mariama Correia, da agência pública, foi apurado que mais de 30 milhões de reais foi o valor que a Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, gastou em campanhas veiculadas em rádios e televisão de líderes religiosos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. E segundo o levantamento, né, da agência pública, o governo pagou com verba pública ações publicitárias em 5 veículos diferentes ligados a pastores de igrejas evangélicas que se reuniram com o presidente da República no início de junho em Brasília. E na ocasião, os líderes se encontraram com o Bolsonaro, né, para, segundo um dos organizadores do evento, Silas Malafaia, interceder pela nação e levantar um clamor pelo Brasil. Essas palavras são dele. Segundo a reportagem, o valor gasto pela SECOM em campanhas nesses veículos equivale a quase 10% de tudo que a secretaria desembolsou desde o início do governo Bolsonaro. E lembrando que na semana passada ela foi incorporada ao Ministério das Comunicações, que foi recriada pelo presidente, como falamos aqui já. Só para as pessoas terem noção de uns números de dinheiro público, a TV Record recebeu 28,6 milhões e a Record News recebeu 1 milhão. E essas duas emissoras, esses dois canais televisivos, são da Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo e Silas Malafaia, os representantes da família aqui no Brasil, né, a qual já foi destrinchada aqui no episódio 21 desse podcast. Bolsonaro está se segurando onde ele pode, né? No que resta para ele. Então, não tem como saber os termos exatos desse acordo aí, mas quem sustenta... Se eu não me engano, foi a Record que noticiou os casos de supernotificação de Covid no Brasil. Então, você já vê o que está acontecendo, né? Esse dinheiro de publicidade, para publicidade não deve ser. É ele sustentando os poucos aliados que ele ainda tem. Numa dessas, ainda sobre Record, sobre essa parceria bem casada, né, entre o Bolsonaro e a TV Record e a Igreja Universal e tudo mais, a Record tem um público muito cativo, muito fiel e muitas vezes disputa, né, com a Rede Globo pau a pau a liderança, né? E aí virou realmente... Porque, né, é difícil defender a Globo. Eu sempre falo isso aqui, né? Tudo que a Globo já fez, a Globo colhe um pouco o que ela plantou, né? De fato mesmo, assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o porquê a Globo tá nesse jogo. E a Globo tá nesse jogo por uma questão de sobrevivência. Bater no Bolsonaro pra Globo é bater no conglomerado, é bater em Record, é bater em Universal, porque tá muito claro, né? Tá bem posicionado isso. Então, assim, estamos falando também de uma guerra de narrativas e que a Globo faz o básico do básico pro momento, né? Basicamente, que como um jornalismo, como deve ser, e como foi também nos governos petistas e tudo mais, de uma forma... né, muito apertada, muito rude, assim, né, sempre dando destaque, sempre com montagens, né, coisas assim, né, gráficas que chamavam muito atenção para os escândalos do PT. A gente lembra
né, daquela imagem do Jornal Nacional, aquele, né, da saída onde sai o petróleo ali, né, saindo dinheiro, né, do Saindo petrolão. dinheiro, é verdade. Assim, acho que